Olá, sejam muito bem-vindos. A gente vai mergulhar hoje numa das ideias mais revolucionárias de toda a história, a evolução por seleção natural. E para fazer isso, vamos começar exatamente por onde Charles Darwin começou, lá no seu livro icônico A Origem das Espécies. Porque para entender o cenário gigantesco da vida selvagem, Darwin teve uma sacada genial. Ele olhou primeiro para o nosso próprio quintal. E aqui está a primeira grande pista que o Darwin seguiu. Ele olhou para o que nós, seres humanos, fazemos há séculos. Pensa só, nos pombos-correio com aquelas formas todas diferentes, ou na variedade inacreditável de cachorros, que vai de um chihuahua até um dog alemão. Todos eles vieram de um ancestral em comum. E como a gente chegou nisso? Escolhendo, selecionando as características que a gente queria, geração após geração. Na escala do tempo foi um piscar de olhos, e a gente esculpiu a vida para se encaixar no que a gente precisava. E é aqui que vem o grande salto de Darwin. Ele pensou, bom, se a humanidade, com todo o seu tempo limitado e seus objetivos de curto prazo, consegue fazer isso em alguns séculos, o que a natureza, com seus milhões de anos e a pressão implacável da sobrevivência, não conseguiria fazer? Isso aí não é só uma pergunta, sabe? É a chave que abre a porta para toda a teoria da evolução. Então, a fazenda, o canil, o pombal, tudo isso virou o laboratório de Darwin. Ele percebeu que a domesticação era basicamente como assistir à evolução em modo acelerado. Era um espelho que refletia os processos lentos, super sutis do mundo selvagem, mas de um jeito que ele conseguia observar e medir durante a vida dele. E quando ele foi olhar de perto para a natureza, o que ele viu? Exatamente a mesma coisa. Nenhum animal é uma cópia a carbono do outro. Um cervo pode ser um pouquinho maior, o outro pode ter uma pelagem que camufla ele melhor na floresta. Alguns podem preferir um tipo de folha em vez de outra. E isso não é só curiosidade, não. São pequenas diferenças, adaptações locais que provam que a variação não é uma exceção. É a regra número 1 da vida. E aqui está a sacada crucial. Nas palavras do próprio Darwin, a diferença entre o que a gente faz numa fazenda e o que acontece numa floresta não é de tipo, mas sim de escala. Na natureza, as variações são mais sutis, mais difíceis de perceber, mas o mecanismo por trás é exatamente o mesmo. Com isso, Darwin encontrou a primeira peça gigante do quebra-cabeça da evolução. Certo. Então a variação existe. É um fato. Mas, de onde ela vem? O que bota lenha nessa fogueira? Darwin não era do tipo que deixava uma pergunta dessas no ar. Ele começou a investigar quais eram as forças, as condições do ambiente que ativamente impulsionam a mudança e a diversidade. E o que ele encontrou foi um conjunto de pressões que não param nunca. Imagina uma espécie se espalhando por um território enorme. Ela vai encontrar montanhas, vales, climas diferentes, e cada lugarzinho vai favorecer características um pouco distintas. A competição constante por comida recompensa a menor das vantagens. Predadores e presas estão numa corrida evolutiva sem fim. E sempre que um novo espaço, um novo nicho ecológico se abre, a vida corre para preencher. Para Darwin, a natureza não era um quadro estático, parado. Era um campo de batalha de forças super dinâmicas. A conclusão, então, é meio que inevitável, né? Um ambiente que muda o tempo todo acaba gerando uma população mais diversa. A mudança do lado de fora força a mudança do lado de dentro. Um ambiente estável pode até levar a uma estagnação, mas a mudança e o desafio são o verdadeiro combustível que alimenta a diversidade da vida. Só que aí surge um problemão, uma pergunta que todo mundo faria. Se tudo está mudando o tempo todo, por que a natureza parece tão estável? As espécies parecem fixas, bem definidas, né? É uma dúvida super lógica. E o jeito que Darwin resolve isso é simplesmente brilhante. A primeira parte da resposta está na escala. A evolução não funciona com saltos gigantescos. Não é um peixe que acorda de manhã com pernas. É sobre um peixe cuja nadadeira é 1 milímetro mais forte, o que ajuda ele a navegar melhor na correnteza. São essas diferenças minúsculas, quase invisíveis, que realmente importam. Em segundo lugar, o tempo. Essas pequenas mudanças vão se somando ao longo de uma escala de tempo que é quase impossível da gente imaginar. Milhares, milhões de anos. É como olhar para o ponteiro das horas de um relógio. Ele parece que está parado, mas a gente sabe que ele está se movendo. A evolução funciona nessa mesma escala de tempo profundo. E a peça final, a mais importante de todas, é a hereditariedade. Aquela nadadeira um pouquinho mais forte, ela é passada para os filhos. Cada pequena vantagem é herdada, o que permite que essas diferenças se acumulem, geração após geração, até que aquilo que começou como uma mudança minúscula se torne uma transformação gigantesca. É como o próprio Darwin resumiu.
As modificações são lentas e sutis. É o acúmulo de incontáveis vantagens minúsculas ao longo de um tempo imenso que esculpe a diversidade da vida. Sozinha, cada mudança não é quase nada, mas juntas o poder delas é transformador. Então, isso resume perfeitamente a tal da ilusão. Na superfície, o que a gente vê são espécies estáveis, bem definidas, mas por baixo dos panos, a realidade é de uma mudança lenta e constante. Ah, e cadê os elos perdidos, as formas intermediárias? A resposta é bem brutal. A competição elimina eles. Na luta pela sobrevivência, ser meio termo geralmente significa ser menos eficiente. A natureza não guarda os rascunhos, ela apaga sem dó. Beleza, então vamos amarrar as pontas aqui. Tudo isso que a gente viu até agora, essa variação constante e sutil, é só a primeira metade da história. Darwin estabeleceu com muito cuidado que a variação é a matéria-prima, é o barro com que a evolução vai trabalhar. Mas só o barro por si só não faz uma escultura, certo? E como um bom cientista, uma resposta só abria a porta para mais perguntas ainda mais profundas. Por que algumas espécies variam mais que outras? Qual é o papel da geografia nisso tudo? E a grande questão, como é que essa simples variabilidade leva de fato ao nascimento de espécies inteiramente novas? E isso nos leva à lição central dessa primeira parte da jornada. A variação não é um defeito no sistema, não é um erro. É a característica mais essencial da vida. É o solo fértil, a condição absolutamente necessária para que a evolução possa sequer começar. Sem variação, a natureza não tem o que selecionar. O que nos deixa com uma pergunta final e muito poderosa. Se a variação é o combustível, que está sempre ali disponível, então qual é o motor? Qual é a força implacável que usa esse combustível para impulsionar a mudança e esculpir a incrível diversidade da vida ao longo do tempo? A resposta para essa pergunta é a ideia mais famosa de Darwin e o tema da nossa próxima análise. Nesse episódio, então, a gente entendeu que as variações que existem na natureza, mesmo sendo sutis, distribuídas e se acumulando aos poucos, são essenciais para que a evolução aconteça. A variabilidade é o solo fértil onde a seleção natural vai poder atuar, como a gente vai ver nos próximos capítulos. Este material foi gerado com o apoio de inteligência artificial e adaptado especialmente aqui no Mental Chip. Para uma compreensão ainda melhor, a leitura da obra, que está com o link na descrição, é super recomendada. Até a próxima